Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um Espiritismo e Educação. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. E é uma alegria estar com você, que através da internet nos acompanha toda segunda-feira, às 8h30 da noite, acessando aí a web rádio Estação da Luz. E, se Deus quiser, vamos ter aqui um programa com muitas informações, muitas reflexões importantes para a nossa educação. Mas já está aqui conosco, do lado, nosso querido Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, Marcos, todos que estão aí, Tavares, e que Jesus possa nos abençoar e nos inspirar mais uma vez no dia de hoje. Você está aí nos acompanhando, você já sabe, mas vamos passar a informação novamente. Estamos ao vivo e, portanto, você pode participar enviando a sua mensagem, fazendo uma pergunta, um comentário, que nós teremos o maior prazer de interagir com você. E o letreiro está correndo aí no vídeo, e você já deve ter percebido que nós estamos trabalhando o tema A Busca de Si Mesmo. Hoje é a segunda parte do tema. Nós iniciamos na semana passada e estamos tendo como base o item Conhecimento de Si Mesmo, de O Livro dos Espíritos, esta obra de Allan Kardec, que é básica para o conhecimento do Espiritismo. Especificamente, a pergunta e resposta de número 919, resposta que foi dada pelo Espírito Santo Agostinho. E a pergunta de Kardec foi a seguinte, é a 919 e a 919A. Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E Santo Agostinho respondeu, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas aí Kardec faz a pergunta 919A e informa que compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí, então, eu e o Ronaldo começamos a conversar, né, e fomos lendo a resposta dada por Santo Agostinho. E nós, na verdade, fizemos comentários apenas e tão somente em torno do primeiro parágrafo da resposta desse nosso benfeitor espiritual. Ficamos, então, hoje de dar continuidade a esse tema e ao texto, então, de Santo Agostinho. Certo, Ronaldo? É por aí que nós vamos começar, não é mesmo? Perfeito, Marcos, com certeza. Depois eu faço uma pergunta sobre esse aspecto aqui, que tudo está ligado ao sentimento. A intelectualidade, que nós já falamos demais sobre isso, mas está ligado ao sentimento, a essa educação do sentimento. Mas nós vamos chegar lá, porque ele fala aqui. Então ele continua aqui, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Vou parar aí, olha que interessante. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E aí, Marcos, olha que interessante. A chave do progresso individual. Me chamou muita atenção esse detalhe. É individual, mas nós falamos tanto em coletividade, Marcos. Sim, é verdade, falamos muito em coletividade. Mas, Ronaldo, não podemos esquecer que nós somos individualidades. E nós reencarnamos, estamos presentes aqui na Terra para darmos continuidade ao nosso aperfeiçoamento. Ora, isso só pode acontecer individualmente. Ou seja, eu faço o meu progresso, você faz o seu progresso, e assim, sucessivamente, cada pessoa, cada ser humano. Por isso, então, essa frase aqui profunda do Santo Agostinho, conhecimento de si mesmo é a chave, olha só, é a chave para o aperfeiçoamento, para o melhoramento, para o progresso individual. Por que é a chave? Porque é fundamental eu saber quem sou, né, e fazer aquela pergunta, afinal, quem sou?
Eu sou um ser finito, ou seja, que acaba com a morte. Eu sou um ser que passou a existir somente quando nasceu. Ou eu sou um ser que, além do corpo, tem uma alma. E se eu sou uma alma, o que é a alma? Será que existe vida depois da morte? E essa pergunta, afinal, quem sou, chama outra. Afinal, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci? Porque uns nascem com tudo e outros nascem sem nada. E por aí vai. Tá? Então, por isso que o Santo Agostinho está colocando aqui. O autoconhecimento é a chave para se realizar o progresso. Então, nós precisamos ter resposta. Bom, onde vamos encontrar essa resposta ou essas respostas? Bem, nós podemos encontrar nas mais diversas correntes filosóficas, podemos encontrar nas mais diversas doutrinas religiosas, tá? Ou podemos simplesmente dizer que isso não me preocupa. As coisas existem, as coisas nasceram e pronto, e acabou. Tá? Então, nós temos vários caminhos para fazer. Mas, em síntese, nós temos, na verdade, dois caminhos. Essa que é a verdade. O caminho do chamado materialismo e o caminho do chamado espiritualismo. Ou seja, ou eu tenho sobre mim uma visão materialista, que eu sou o corpo, que eu surgi com o nascimento e vou acabar com a morte, e que, quando eu penso, falo, raciocínio, na verdade são os meus neurônios que estão fazendo isso, esse é o pensamento materialista, ou eu tenho o pensamento espiritualista, ou seja, que eu sou uma alma, e que a alma é imortal, e que, portanto, obviamente, eu transcendo o corpo. Daí porque vários cientistas falam, por exemplo, que a mente é extrafísica, ou seja, que a mente não está na minha caixa craniana, que a mente não está nos meus neurônios, que são físicos, afinal de contas, né? Mas é algo transcendente, extrafísico. E aí, claro que isso vai nos levar, né, Ronaldo, a mil considerações, mas fica onde esse transcendente? Onde fica o físico? Aí vem o espiritismo. Aí Com o espiritismo certeza. vai fazer aquela colocação. Alma imortal, certo. Alma imortal é uma individualidade. Não é um fantasminha, não. Aliás, eu e você, Ronaldo, que somos assim, pouca coisa mais antigos, né? Nós líamos muito, provavelmente, aquele gibi do Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, né? Que virou até desenho animado na televisão. Né? Não, nós não somos isso, não. Não somos fantasma, não somos fantasminha, nada disso. Nós somos a individualidade que pensa e que sente. Então, a partir daí, nós temos uma base para responder, afinal, quem sou? E aí eu posso dizer, eu sou uma alma imortal. Só que o Imortal. Espiritismo trouxe outra palavra, né, Ronaldo? Reencarnação. Mas vamos conversar sobre isso daqui a pouco. É importante situarmos aqui, alma imortal. Olha, tudo isso, Ronaldo, só na primeira frase aqui do Santo Agostinho, hein? Pois é, isso vai dar ainda um terceiro ponto ainda lá para a semana que vem, com toda certeza. Porque depois ele diz, olha só, é o mesmo que sentimento. Por que eu toquei no assunto inicialmente? Sentimento, apesar... Nós já conversamos isso aqui. O sentimento é uma palavra no plural, mas ela é uma palavra no singular, mas ela é plural. Ela não é singular, ela está no singular. Assim como esse progresso individual, ele também é plural. Porque parte de cada indivíduo, você imagina, cada é um todo, indivíduo, mas é o todo. Porque ele diz assim, ó, mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Porque quando Jesus diz, vai, não peques mais, observe-se, analise-se. E quando ele diz assim, não julgueis para não ser julgado,
Ele faz uma autoanálise e um autochamado para cada um de nós. É isso que nós precisamos compreender, o exemplo de Jesus o tempo todo nos chamando para essa chave do progresso individual. Vá e não peques mais. A tua fé te salvou. Quer dizer, faça um balanço da sua vida. Analise esse momento que está sendo dado uma oportunidade. Ah, mas tem um detalhe. Não julgueis para do seres julgados. Porque aqui, mas direis que há alguém de julgar-se a si mesmo. Aí ele continua. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis, porque nós só julgamos o outro. O outro errou, o outro fez isso, porque o outro me acusou, porque... E fica um no outro. Tem até uma brincadeira, quando eu aponto o dedo, tem quantos apontando para mim? Tem essa brincadeira. Então, Marcos, olha que interessante, nós estamos ainda no primeiro momento. Então, são dois momentos. A palavra individual no singular e o sentimento. Boa noite aí, quem é? A Rosane. Muita paz, primo. O individual e o sentimento. Porque esse sentimento nosso, ele vem nessa raiz de uma educação que precisa estar balizada nas três coisas, que é a escola, que é a família, a escola, a comunidade, a sociedade como um todo, onde se principia tudo. Não tem como nós fugirmos disso. E Jesus, no seu exemplo, mostrou isso. A importância da família, a importância de estar com o outro ou com os outros, e a comunidade, porque ele esteve com vários núcleos ou tribos, como se queira chamar, de Israel, os samaritanos, enfim, vários, os doutores da lei, mas o tempo todo levando-nos a uma reflexão individual. Quando Pilatos também diz que ele tem poder, ele diz, poder nenhum do alto, teria se do alto não te fosse dado. É uma reflexão de que o que é nosso de fato? O que nos pertence de fato, Marcos? Eu não sei se estou embolando, mas para que possamos perceber que o exterior ainda é muito forte na humanidade. Ainda buscamos lá fora o que vai, de fato, nos favorecer ou nos satisfazer, enquanto deve ser ao contrário. Vou parar aqui. Ronaldo, a busca de si mesmo, ou o conhecimento de si mesmo, nos remete a um processo individual, porque estamos falando de autoconhecimento, que traz também a autoeducação. Então, é um processo individual, daí a colocação do Santo Agostinho. Mas nós vivemos em sociedade, vivemos em coletividade, nós vivemos incessantemente em interação com os outros. E, portanto, sofremos a influência dessa sociedade, dessa coletividade, daqueles que vivem conosco, seja na família, na escola e na comunidade. Então, o que acontece? Esse processo, que é individual, ele vai acontecendo no coletivo, e onde eu sou influenciado e também influencio com a minha participação social. E aí, o que acontece? Eu vou ter aprendizados, vou encarar exemplos, e assim por diante. Por isso, Jesus, que você muito bem lembrou, nunca se isolou. Ele vivia com os outros, sempre com os outros. E fez questão que os seus discípulos diretos também convivessem com os outros. Quando ele considerou que os discípulos já estavam minimamente preparados, ele pegou os 12, os dividiu em duplas e
em dupla, eles saíram para anunciar a Boa Nova, pregar os ensinos do Evangelho. Fizeram isso durante um tempo, para depois retornar a Jesus. Então, sempre na convivência. É por isso que, quando houve a crucificação, historicamente, os discípulos se recolheram lá na casa onde eles estavam. Num primeiro momento, isso é mais do que compreensível, porque eles ficaram temerosos do que poderia acontecer com eles. O mestre foi preso e crucificado, o que queria acontecer com eles, que eram os discípulos? E eles aguardaram que Jesus ressurgisse, porque Jesus tinha anunciado que no terceiro dia ele voltaria. E é o que acontece. Jesus reaparece em espírito, através do corpo espiritual. E isso, então, abala a todos eles. Meu Deus do céu, o mestre ressuscitou, como ele tinha anunciado. E aí Jesus faz um pedido para eles, que eles retornassem a Galileia, porque eles estavam em Jerusalém. E aí eles, com toda a coragem, empreenderam a viagem. Saíram de Jerusalém e retornaram para Cafarnaum, que foi a grande sede ali de todo o trabalho do nosso mestre Jesus. Chegados em Cafarnaum, Jesus novamente se reuniu com eles e, durante 40 dias, trabalhou com eles e outros, porque no total foram 500, que foram, então, que receberam os ensinos de Jesus. E aí Jesus disse que a missão dele estava encerrada, a missão direta aqui conosco. E eles, então, o que fizeram? Bom, vamos ficar aqui em Cafarnaum, e quem quiser conhecer o evangelho que vem até aqui? Não. Aí eles entenderam que tinham que sair para o mundo. E saíram. Pedro, por exemplo, Pedro, João e Tiago resolveram voltar para Jerusalém. E lá eles fundaram a Casa do Caminho para iniciar as atividades de caridade para o povo. E eles foram se espalhando. Então, sempre com os outros. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é individual, porque somente eu posso acionar a minha vontade, o meu querer. Aliás, nós temos um exemplo no campo da educação genial sobre isso. Você pode, por exemplo, você está na escola, e aí você lá entra na sala de aula, põe uma toalha linda, maravilhosa, lá sobre a sua mesa de trabalho, você que é professor, aí coloca uns enfeites, coloca uns doces, uns salgados, isso e aquilo, e tal, enfeita a mesa, tal, deixa aquela mesa, sabe aquela mesa de festa linda que dá água na boca? Tá lá. Aí os alunos entram e olham lá para a mesa. Ué, vai ter festa aqui hoje? Quem é que está fazendo aniversário? Né? E aí, todo mundo já ali, o professor pega, olha só, gente, eu tenho um convite a vocês. Esta mesa, com tudo que está aqui, é para vocês. Podem se aproximar e podem comer à vontade. Mas acontece que todo mundo já veio com café da manhã tomado e ninguém está com vontade de comer mais nada. E aí ninguém se mexe. Não está muito... Não, eu gosto, professor, mas não dá para comer depois, na hora do intervalo, porque agora, acabei de chegar de casa, eu vim com café tomado, tudo. Não dá para comer. Esse exemplo diz o seguinte, que você pode estimular, mas a motivação é interna. Aí um pode olhar para a mesa, ô professor, olha só, tá tudo bem aí, né? Mas não tem o que eu gosto. Não tem? Eu trouxe toda uma variedade de doces, de bolo, de salgados. Não, mas eu não gosto de comer essas coisas. E ele não vai participar, ele não gosta de comer essas coisas. Mas você deu o estímulo. Mas a motivação tem que sair dele, o querer, a vontade. Então, é um processo individual, mas que acontece no coletivo. E com o nosso estímulo, ele poderá se motivar e poderá iniciar esse processo de autoeducação. Então, Santo Agostinho não está errado. O processo é individual, mas
Nós sofremos todas as influências, estímulos, etc., do coletivo, e é no coletivo que nós temos que exercer esse autoconhecimento. Não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Tem umas perguntas boas aqui da Maria Clara. Ela pergunta, no primeiro momento, nós estamos respondendo aqui, Maria Clara. Primeiramente, boa noite a todos, muita paz, Maria Clara, Rosane. Ela pergunta aqui, no primeiro momento, o que é prático e eficaz para essa vida nessa modificação? Nós estamos justamente nesse questionamento e colocando essa observação. E a outra observação que ela faz é, a pergunta não é para o futuro, é para essa vida. Agora, nesse momento, é isso mesmo? Maria Clara, é para a vida. Foi o que o Marcos falou, nós vamos falar da reencarnação. Nós estamos falando da vida do espírito, nas existências. Então, são dois momentos distintos. Mas você não deixa de ter razão. Ok? Que o momento é hoje, é o agora. O ontem serve como exemplo. E o hoje nós estamos vivenciando ele. Ainda há tempo de fazermos muito, nem que seja pelo individual. Quando nós partimos do individual, eu fazendo a minha parte, o Marcos, você e tantos outros aí. Não é assim que funciona? Jesus tinha 12. Dos 12 começou a espalhar toda que não é só os 12, não. Os individuais, não tinham os cristãos que foram sacrificados lá no... Então, olha como é que a coisa, o individual se torna coletivo. Mas precisamos compreender que sem a visão do Mestre, sem Jesus, para compreendermos esse sentimento individual para o coletivo, do autoconhecimento, não tem como. É com Jesus, porque ele exemplificou tudo. Aliás, tem até um filme do Príncipe, Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. Porque esse essencial está em cada um de nós, que é o amor. Esse sentimento que nós estamos deixando só a chaga da humanidade, que é o egoísmo, tomar conta de nós. Então, o que é o essencial que eu busco? Fama, riqueza, notoriedade, aparecer, e entre outras coisas, é o que ele diz aqui, ó. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis. O avarento se considera apenas econômico e previdente. Olha que interessante. Olha a sutileza do egoísmo. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Eu tenho dignidade. Matei por amor. Olha que interessante. E continua aqui ele, ó. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. E aí ele vai falar aqui rápido. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Individual. Eu fazendo essa reflexão, o Marcos fazendo a mesma reflexão, cada um de nós fazendo esta mesma reflexão. Olha que interessante. O essencial é invisível aos olhos. Esse sentimento de pertencimento, como fica? O outro é meu. Você me pertence. Marcos, como fica esse sentimento da individualidade? Que, na verdade, quando ele fala isso, que é orgulhoso, ele só pensa nele e nos seus. Olha que interessante. Quando ele pensa nele, no entanto, pensando no outro, no entanto, vendo se o que eu vou fazer, a minha ação, qual é a reação, qual é a consequência, qual é o retorno que eu vou ter disso. Eu vou dar um exemplo aqui rápido.
para que possamos compreender. Nós fizemos uma atividade, o Marcos conhece, talvez alguns de vocês, é uma caixa fechada. E ali dentro tem algo. Essa caixa é fechada e ali dentro tem algo. Aí eu chamo cada um dos alunos individual e falo assim, dentro dessa caixa está a coisa mais importante da humanidade, do mundo. Só depende disso aqui, dentro dessa caixa. Aqui está a fórmula, está o essencial, está tudo para essa transformação que nós buscamos da paz, do amor. Está aqui. Aí eles ficam assim. Eu vou mostrar primeiro esse aluno aqui. Vamos lá. Não pode falar, você só vai olhar e vai balançar a cabeça. E o que vier na sua cabeça você fala. Aí o primeiro, quando abriu, olhou, ele... Acreditem se quiser, começou a chorar. Foi uma menina. Ela começou a chorar. O pessoal não entendeu nada. Eu falei, mas tá tudo bem? Não tá. Mas, não entendendo. Não, é porque... não posso falar, mas... É muito profundo isso. Ó, mas eu disse que isso aqui é coisa séria. Só depende disso aqui. Ó. Até eu quero olhar mais uma vez. É complicado. Mas não tem outra saída. Mas vamos lá. Aí assim, foi durante a... Né? Cada um foi olhando. Aí quem olhou, o outro olhou, já sabia. Um chorava, o outro baixava a cabeça, fazia assim. Enfim. Sabe o que tinha, gente, dentro da caixa? Quer continuar, Marcos? Falar com o pessoal, o que tinha dentro da caixa? Se eu contar o que tem dentro da caixa, isso vai estragar a surpresa, Ronaldo. Mas nós temos que falar, né? O que tinha dentro da caixa era um espelho. Isso mesmo, um espelho. A solução dos problemas do mundo está em nós. Essa é a solução. Então, quando os alunos abriam a caixa para olhar essa solução, essa coisa mágica, se deparavam consigo mesmas. Porque somos nós que fazemos a humanidade. Somos nós que fazemos o mundo. Você estava falando, Ronaldo, e eu estava aqui me lembrando de uma passagem do livro Ave Cristo, do Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. Não vou contar a história, mas há uma passagem ali em que o personagem principal do romance da história, o Quinto Varro, ele se torna cristão e ele está conversando com o irmão Corvino. E o Corvino já é um senhor, né? É um cristão muito respeitado. E o Varro está passando por uma série de problemas na vida pessoal dele, familiar, e ele está lá conversando com o Corvino, né? E fazendo colocações. E aí é que vem aquele choque. Que, segundo Emmanuel, Corvino olha para o Varro e lança a seguinte pergunta. Afinal, você quer que Jesus lhe sirva ou você é que vai servir a Jesus? Olha que indagação. Você quer que Jesus lhe sirva ou você vai servir a Jesus? Isso é profundíssimo para o autoconhecimento. Porque, na verdade, nós estamos aqui na Terra para aprender a servir. Mas muitas vezes nós invertemos isso, né? E aí queremos que Jesus nos sirva, que Jesus venha e atenue nossas dores, que Jesus venha e acabe com o nosso problema de saúde, que Jesus venha, né, e afaste lá o inimigo, o obsessor, etc. Bom, mas aí nós estamos usando Jesus, né, e fazendo com que ele seja um servidor nosso. Mas o mundo não vai se transformar assim, porque eu não vou me transformar desse jeito. Eu preciso servir a Jesus. Mas como que eu sirvo a Jesus? Colocando em prática o amor, o sentimento, a caridade, promovendo o bem para todos, mesmo que isso me leve a renúncias e aflições. A história lá do Ave Cristo vai para frente, aquela coisa toda, né? O Corvino desencarna,
o varro continua seu trabalho no cristianismo, a coisa toda, e aí no desenrolar da história, a história atropela o varro de novo, né? Outra vez, a vida dele vira de cabeça para baixo, e ele está ali, ele entra meio que em depressão, está numa situação, aquela coisa tal, e ali onde ele habitava, ali, ele vê Corvino Espírito entrar. E aí ele fica, né? Puxa vida, né? O Corvino está aqui. E o Corvino dirige a palavra a ele, e aí o varro pensa assim, pois é, mas será que vai levar tempo para retomar as atividades, né? Voltar tudo ao que era antes? Ele pensa, né? E o Corvino dá a resposta no ato para ele. Não pense naquilo que já foi. Agora é renúncia, aflição e confiança em Deus. Continue a trabalhar. E o Corvino se despede, e o espírito vai embora. Aí o varro leva aquele choque, né? Que ele queria que tudo voltasse a como era antes, né? Tudo bonito, sem perseguição dos romanos, né? Tudo certinho. E aí ele entende, cara, o que eu estou fazendo aqui? Não dá mais para voltar ao que era antes, acabou. Acabou. Mas o trabalho tem que continuar, a partir de agora. Então, é o que a nossa Maria Clara coloca aqui, o processo do autoconhecimento tem que fazer hoje, aqui e agora. É aqui e agora. O processo da caridade, do amor ao próximo, é aqui e agora. Até porque o amanhã não nos pertence. Claro que nós podemos fazer todo o planejamento do mundo, e devemos fazer. Temos que ter ideais de vida, claro, mas esse amanhã pertence a Deus. E você lembrou bem, Ronaldo, se nós procuramos o conhecimento de nós mesmos no exterior, nas coisas externas, vamos lembrar aquela parábola de Jesus, lá do mal rico. Ai, gente, eu estou tão rico, mas eu estou tão rico, estou tão milionário, tem tanto dinheiro, aliás, tem mais dinheiro que o tio Patinhas, né? Agora é só gozar a vida. Eu não preciso mais trabalhar. Para que eu vou trabalhar? Eu vou gozar a vida, tá? O Ronaldo, eu acho que eu vou, deixa eu ver, eu acho que eu vou dar 10 voltas no mundo. Eu tenho dinheiro, ó. Só que Deus está me olhando, né? E a vida pertence a Deus. Deus, assim, não, meu filho, nada disso. Esta noite vou chamar sua alma de volta. E aí você que planejou dar 10 voltas ao mundo, que ia comprar isso, que ia visitar não sei o que lá, que vai dormir e acorda no mundo espiritual. Tem um infarto fulminante e acabou, desencarnou. Então, no mundo espiritual. E agora? Bom, agora aquele dinheiro todo quem vai usar é o Ronaldo, né? Estava o Ronaldo com o dinheiro todo aí. Né? Mas o Ronaldo vai lembrar, precisamos fazer a caridade. Então, por isso que o processo tem que ser feito aqui e agora, com todo o esforço possível. Mas projetando o futuro, porque a vida continua e nós não podemos esquecer disso. Mas não podemos esquecer dessas lições imorredoras do nosso Mestre Jesus, lá com a pergunta que o Corvino fez para o Varro, lá no romance Ave Cristo. Você quer que Jesus lhe sirva ou você quer servir a Jesus? A resposta poderá ser o pontapé para o seu autoconhecimento ou poderá adiar todo esse processo. Mas aquilo que você pode fazer hoje, que você adia, você já sabe, né, Ronaldo? E todo mundo que está aqui nos assistindo, amanhã fica mais complicado. Não é? Então, tem que começar hoje, sem dúvida. E por isso que ele diz aqui, ó, procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Aliás, nós já comentamos isso aqui da vez passada. Porquanto esses, os inimigos, nenhum interesse têm em mascarar a verdade
E Deus, muitas vezes, os coloca a vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Precisamos compreender isso, que parte sempre de nós, do individual. A cura depende também de nós, porque Jesus também não veio curar ninguém. Ele falou isso. Eu vos enviarei o Espírito Consolador. Não é o Espírito da cura, não. A cura está em nós. Porque nós é que buscamos. Os excessos de tudo somos nós. E ele disse também, só para ratificar o que eu acabei de falar: vinde todos vós, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele não disse eu vou curar. Quando há cura, ele diz, alguém me tocou. Quantos estavam tocando Jesus, buscando a cura? Mas alguém de fato foi curado. Aquela mulher que estava com hemorragia já fazia anos, ela tocou com fé, com confiança, com transformação. Os outros também estavam tocando, mas ninguém ficou curado. Marcos, o que você acha dessa observação também? Desse individual, dessa individualização, do coletivo ali, todo mundo, e essa cura, a cura da alma, a cura da humanidade. É Jesus ou somos nós mesmos? Ele é a fonte, mas se eu não busco essa fonte... É verdade. E aí nós temos aquela outra passagem do centurião romano, centurião Cornélio, né, que vai procurar Jesus, porque a filha do centurião está muito doente, né? Ele comunica, Jesus diz assim, irei agora à sua casa. E ele diz, não, porque eu sou um centurião, e eu tenho soldados sob as minhas ordens. E quando eu digo ao soldado, vá para lá, eu sei que ele vai. Busca, eu sei que ele vai buscar. Então, o senhor não precisa ir na minha casa. Eu sei que se o senhor quiser, a minha filha ficará curada. E aí Jesus aproveita, olha para toda a multidão, né? Em verdade eu vos digo que nunca encontrei tamanha fé em Israel como a deste homem. Seja feita como conforme a tua vontade, conforme você deseja. E aí o centurião agradece, começa a retornar para casa e no meio do caminho vem os servos gritando, Senhor, Senhor, o que foi, né? O que aconteceu? Sua filha, Senhor. Aí ela morreu. Não, Senhor, ela está curada, está viva, está boa. Ou seja, quem foi que curou? Foi Jesus. Não. Foi a fé do centurião. A fé. Portanto, sou eu mesmo que me curo. Não é Jesus. E aí o Santo Agostinho diz assim, olha só, o nosso problema é que nós nos enganamos. Ou seja, eu engano a mim mesmo. E diz assim, não, olha só, gente, espera lá. Eu não sou sovina. Eu sou previdente. Mas, na verdade, você é sovina, sim. Tá? Tremendo de um egoísta que guarda até o centavo lá. Tá? E aí diz, bom, para que não nos enganemos nessa autoavaliação, então vamos projetar numa outra pessoa as nossas ações. Bom, então vamos fazer aqui um exercício bem simples. Eu, Marcos Demar, vou projetar no Ronaldo o que eu fiz hoje. Vou imaginar o Ronaldo fazendo o que eu fiz. E eu sei muito bem o que eu fiz. Não adianta querer esconder, porque eu sei o que eu fiz. Deixa eu imaginar o Ronaldo fazendo. Se eu não gostar, se eu pegasse o Ronaldo fazendo isso, eu dou um puxão de orelha nele. Opa! Na verdade, o puxão de orelha é em mim mesmo. Então, esse é um indício de que eu preciso me modificar, que eu preciso acionar meu desenvolvimento espiritual, a minha transformação moral.
Porque, ao me ver no Ronaldo, eu não gostei. Então, tenho que me trabalhar. Então, Santo Agostinho está nos dando um exercício. Esse é o exercício para fazer o autoconhecimento, onde você não vai se equivocar, você não vai se enganar, você não vai se desculpar. Tudo bem, mas o Ronaldo... Não, o Ronaldo é o Ronaldo. Não interessa como é que ele age ou deixa de agir. O exercício é individual. Agora, se você não gosta de algumas coisas que o outro faz, que você acha que não são tão boas, é um parâmetro para você também se trabalhar para não agir daquela maneira, não ter aquele tipo de ação que você condena no outro. Agora, você condena o tipo de ação, mas não é para condenar o outro, a pessoa. Não, porque o outro ser humano é seu irmão, é também filho de Deus e também está na caminhada do autoaperfeiçoamento, está na sua caminhada de crescimento espiritual. Na verdade, o que eu tenho que entender é que eu preciso me dar as mãos com ele, para que um ajude o outro nessa caminhada, cada um com as suas experiências, com os seus aprendizados, com os seus conhecimentos, com as suas habilidades. Se um ajudar o outro, nós vamos ter aqui uma coletividade muito melhor do que temos atualmente. Então, nós temos aí o exercício para ser feito. E o próprio Santo Agostinho está aqui nos passando para não nos equivocarmos. E quando nós voltamos a olhar para as passagens da vida de Jesus, nós vamos ver que realmente ele sempre foi muito claro: a tua fé te salvou. Se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diria para aquela montanha: sai dali, vai para lá, e ela iria. Claro, isso é simbólico, obviamente, mas ele estava retratando isso, é a tua fé. Essa passagem que você lembrou, Ronaldo, né, da mulher com hemorragia, né, quando ele toca, ele fala, Pedro responde: mas, Senhor, muitas pessoas estão me tocando. Não. Esse toque é especial porque de mim saiu virtude. Ou seja, ele sentiu aquele toque com fé. Né? E aí o que ele faz? Ele se vira, ele se volta e bate os olhos direto na mulher, e a mulher se joga, se prostra aos pés dele para agradecer, e de novo, a mesma cena, ele levanta a mulher para dizer: a tua fé te salvou. A virtude saiu de mim, é verdade, mas saiu de mim por causa da sua fé. Se você não tivesse a fé, não teria saído nada de mim para lhe ajudar. Né? Então, o que saiu de mim foi a ajuda, o auxílio, mas foi você que se curou graças à sua fé. O que eu faço, podeis fazer. Vós sois deuses. Vós sois o sal da terra. Aliás, Marcos, uma outra passagem de Jesus não tem como nós deixarmos de falar de Jesus. A mulher que foi pega em adultério, ali demonstra também, olha o individual para o coletivo. Jesus se abaixa e fala, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Interessante, Marcos. Ele só falou isso. Até hoje, isso chama atenção. Aí, passou um tempo. Ué, mulher, cadê os teus acusadores? Foram-se, Senhor. Ué, então, se eles não viram mais nenhum, eu e você, nem eu tampouco. Agora, vai, não peques mais. Marcos, essa passagem, eu vou deixar com você, porque eu fiquei emocionado, porque está intrínseco aí também o autoconhecimento, a autoeducação, a autoconsciência e o inconsciente chamando atenção, Marcos. Exatamente. Ou não? Exato. Jesus foi cirúrgico nessa passagem e atingiu o âmago de cada pessoa que estava ali naquela praça. Ela tem que ser apedrejada, foi pega em adultério, cometeu pecado, é isso que diz a nossa lei, aquela coisa toda. E ele botou com a maior calma
tranquilo, todo mundo esperando a palavra dele. E aí, Senhor? E aí, Senhora? E aí, essa frase famosa: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Gente, isso bateu lá no fundo de cada alma. Todo mundo ficou parado naquela hora e aquilo martelando, né? Eu posso atirar a pedra, desde que eu não tenha pecado. Ou seja, desde que eu não tenha infringido a lei, desde que eu não tenha prejudicado ninguém, né? Desde que eu não tenha consciência culpada perante Deus. Bom, nesse é melhor eu me retirar, porque não, eu tenho aí minhas culpas, né? Eu tenho os meus erros. Né? E aí, segundo a narrativa, né? Um por um começou a largar as pedras e sair, a começar dos mais velhos. Claro, né? Quem viveu mais aqui na Terra, muito mais experiências de vida, e acaba tendo uma consciência, às vezes, muito mais culpada. Todo mundo saiu. E aí, então, ele olha para a mulher, né? Onde estão os teus acusadores? Não sei, senhor, foram embora. Bem, então, se eles não te condenaram, nem eu tampouco estou aqui para lhe julgar, nem para te condenar. Vai, minha filha. Mas, e aí, de novo, a questão do autoconhecimento, de novo indo lá no âmago da alma, vai, mas não peques mais. Ou seja, procure ter uma vida agora mais reta, uma vida, né, mais ligada realmente à lei divina, né, que é isso que você precisa. Hoje você foi salva, mas se vier a cometer o erro novamente, você vai ter que arcar com as consequências. Segundo a narrativa dos amigos espirituais, através da mediunidade do Chico Xavier, do Divaldo Franco e outros médiuns, essa mulher, chamada mulher adúltera, vai se tornar discípula de Jesus na sequência, né? Ela vai seguir o mestre e depois vai trabalhar junto com os apóstolos. Então, ele aproveitou a coletividade na praça para atingir individualmente cada um, ó, provocando em cada um o autoconhecimento, né, provocando em cada um que iniciasse o processo da autoeducação. E aí, em particular, ele faz a mesma coisa com a mulher. Então, realmente é uma passagem maravilhosa. E aí, Marcos, dando continuidade aqui, já estamos no final e vamos continuar semana que vem. Ele diz assim, ó, perscrute consequentemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Ficamos aqui dando continuidade. Marcos, com você, muita paz. Gratidão a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Bem, estamos chegando ao final de Espiritismo e Educação e nós estamos aqui debruçados na questão 919A de O Livro dos Espíritos, na resposta que Santo Agostinho dá à indagação de Allan Kardec sobre o autoconhecimento. Na semana passada, nós fizemos o primeiro parágrafo da resposta de Santo Agostinho. Hoje acabamos de fazer o segundo parágrafo, mas tem mais um. E o comentário de Kardec na sequência. Por isso, já estamos deixando o convite a você para estar conosco semana que vem, a terceira parte deste estudo sobre a busca de si mesmo. Que Jesus
nos abençoe, paz nas nossas vidas, que seja uma semana de boas realizações e até, vocês já sabem, segunda-feira, 20h30, em mais um Espiritismo e Educação, ou você pode assistir o vídeo depois, a qualquer hora, no YouTube, no canal Estação da Luz Tavares. Uma boa semana, muita paz, até o nosso próximo encontro.